Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho de algumas ideias com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre iluminação. O que é isso, né? De ser iluminado, de ser iluminada? Bem, meu nome é Roberta Mello, para quem não me conhece, nunca esteve aqui no nosso canal, eu já vou pedir para você se inscrever, ativa a campainha aqui embaixo, para todas as vezes que eu subir um novo vídeo, você ser avisado disso. Vai ser muito bacana ter você conosco sempre aqui no canal. Lá no finalzinho do vídeo eu te peço para colocar o seu joinha se você tiver gostado desse conteúdo. Peço também para você colocar mãozinha para baixo se você não tiver gostado, porque para mim é importante seu feedback para os próximos vídeos que a gente vai fazer. Qual é a ideia de hoje de conversar sobre iluminação? Nossa, há pouco tempo, para quem acompanha aqui no canal e também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, do Conhecer e Despertar, há pouco tempo vocês ficaram sabendo aí que eu completei mais um aninho de vida, né? Em outubro, finalzinho de outubro. Eu recebi tantos feedbacks bacanas de pessoas que me seguem, que me acompanham, de amigos, de pessoas queridas. E sabe o que eu achei mais interessante, assim, que pra mim foi super legal e foi até curioso, foi porque foi um momento de receber feedback do meu trabalho. Foi interessante porque as pessoas começaram a me falar sobre questões dos vídeos, sobre questões dos materiais, né, dos conteúdos que eu publico nas redes sociais, aqui no canal Conhecer e Despertar, no Instagram Conhecer e Despertar, Facebook Conhecer e Despertar. E às vezes até no meu status mesmo, particular, assim, no WhatsApp, né? As pessoas dando um feedback falando assim, olha, muitas pessoas falando, nossa, parabéns, obrigada por compartilhar as coisas que você sabe, está ajudando muito na minha vida, ah, minha mãe gostou do seu vídeo. Muitas pessoas aproveitaram esse momento do aniversário para soltar esses feedbacks. E para mim foi bastante gratificante perceber que as pessoas estão assistindo, mas foi muito interessante escutar muito assim. Foi uma coisa que se repetiu muito. Que você continue sendo essa pessoa iluminada. Que você leve essa iluminação para todos nós por mais e mais anos. Você é muito iluminada, você é luz, você traz luz para a nossa vida, você traz paz para a nossa vida. Isso foi muito recorrente, principalmente de quem não me conhece muito, né? Porque as pessoas conhecem a gente através do conteúdo que a gente publica. E o nosso conteúdo é nessa perspectiva mesmo de levar paz para o outro. Isso não quer dizer que a paz esteja dentro, é uma tentativa, né? E aí eu fiquei pensando muito nessa ideia assim do que é iluminação, porque quando alguém fala assim, nossa, Roberto, você é iluminada, você nasceu para fazer isso. Eu penso, sabe de nada, inocente, né? Sabe de nada. Na verdade, a iluminação é uma busca. E eu queria conversar um pouquinho hoje com você sobre isso, né? O que é ser iluminado? Porque quando uma pessoa fala, poxa, você é iluminado, obrigado por trazer luz para mim, é porque essa pessoa precisa dessa luz. E ela vê em você uma referência, algumas pessoas veem em mim, algumas pessoas veem em você que está me assistindo, algumas pessoas veem em grandes youtubers que tem por aí, em grandes nomes, em grandes autores, não é verdade? Eu mesmo tenho as pessoas que eu sigo diariamente. E daí eu fiquei pensando assim, se as pessoas estão precisando tanto disso, a gente precisa discutir sobre o que é isso. E esse vídeo vai tratar dessa questão da iluminação, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, porque quando eu estudo, né, às vezes as pessoas perguntam como que é o seu processo de fazer vídeo. Eu monto um roteirinho, eu estudo, eu deixo aqui perto de mim para eu colar, porque são coisas que fizeram sentido na minha caminhada pessoal e que eu gosto de compartilhar com vocês para que faça sentido na caminhada de vocês também. E aí a primeira ideia que eu deixei anotado aqui, né, de quando eu escutei assim, nossa, é tão iluminada, você é praticamente um Buda. Foi o que eu escutei, né, sobre Buda. Eu tenho um anel, eu ia até colocar ele para gravar esse vídeo e esqueci em casa, porque eu tenho deixado para fazer os vídeos na sexta tarde quando eu tô aqui na Lotus em Lagoa Santa. Apesar que aqui sempre tem um outro barulhinho, mas é um lugar
tranquilo, que eu tô sozinha e eu tenho um tempo mais tranquilo para gravar para vocês, para a gente conversar. Mas então, eu tenho um anel com a face de Buda, eu tenho uma estátua de Buda, assim, uma areazinha das minhas plantinhas lá, onde eu atendo. E eu tenho um respeito muito grande por essa ideia do Buda, uma admiração muito grande, porque o Buda não é uma pessoa específica, né? O Buda é essa ideia, Buda quer dizer aquele que desperta. E todos nós temos a oportunidade de despertar todos os dias. E o que é isso do despertar, né? O que eu preciso conhecer para despertar? E aí essa ideia da iluminação, o que me veio à mente quando eu parei para pensar, poxa, por que iluminada, né? Quais são as questões que levariam à iluminação? Até fiquei conversando com o Flávio sobre isso. Flávio, o que é ser iluminado para você? Porque ele nunca falou assim, Roberta, você é iluminada. Ai, porque ele tá no dia a dia comigo lá, nervo, estresse, choro e coisas boas, coisas maravilhosas também, mas ele sabe as minhas sombras, né? Não tão bem quanto eu, mas ele sabe as minhas sombras. Mas a gente conversando o que é ser iluminado, né? E aí, a primeira questão que eu pensei para passar para você sobre esse processo do despertar e esse processo da busca da iluminação foi o 100% responsabilidade, autorresponsabilidade. Quando a gente desperta e a gente entra num processo de busca dessa iluminação, a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa paz, pela nossa luz, pela nossa alegria, pelas nossas dores, pela nossa raiva, a responsabilidade por como nós nos sentimos e por como nós somos é 100% nossa. Parou de eu estou assim porque fulano me xingou. Eu estou assim porque fulano me fez raiva. Eu estou assim porque não sei quem me abandonou. Eu estou assim por causa daquilo que... Fora, né? O processo do despertar, ele passa por uma autoconsciência e de entender assim... Cara, de fato o outro me fez raiva. Mas onde que foi que isso ecoou, reverberou dentro de mim? O que isso que eu acho que foi o outro que fez me diz sobre mim mesma? Então tá, peraí, sou eu que tenho que tomar as rédeas dessa situação. Então, o primeiro passo para a iluminação é essa questão de você se responsabilizar. Eu até falo às vezes assim, se você está assistindo os vídeos desse canal, às vezes falando assim, isso mesmo, sabe o que a gente faz com criança assim, de isso mesmo, bate na mesa, mesa machucou o bebê, mesa boba, sabe essas coisas? De pôr no outro. Não, eu tava andando desatento, o menino tava correndo igual um doido desembestado, trombou na mesa. E às vezes a gente, de pequena, a gente já vai ensinando a colocar a culpa no outro e tirando o olhar do 100% de responsabilidade pessoal, né? Então, quando eu ia falar assim, se você está assistindo os vídeos desse canal achando que vai ser o outro, que vai ter uma salvação, que tem alguém que é ou o malvado, o cruel, ou o salvador, não é. É 100% autorresponsabilidade. Uma segunda questão muito importante que eu deixei anotada aqui na minha colinha para vocês, essas coisas que eu fiquei pensando mesmo sobre esse vídeo, né? Como esse processo da iluminação, né? É você se desenvolver a sua espiritualidade. E eu não tô falando de espiritismo, de espiritualismo, de religiosismo, não tô falando de seres místicos. Espiritualidade, o exercício, né, do que é espiritual, do que está para além do plano do humano. Um contato com um ser maior, seja ele você queira chamar de Deus, de Jeová, de Alá, de universo, força cósmica universal. Não importa o nome que você dê, importa essa conexão que te faz ser uma pessoa que respeita mais o outro. Porque espiritualidade para mim tem a ver com respeito, tem a ver com perdão, tem a ver com compreensão, tem a ver com entender a dor do outro, entender as loucuras do outro, entender
as chatices do outro, assim como nós precisamos que todos entendam todas essas coisas em nós. Então essa questão do olhar para o outro, né? Hoje eu estava conversando com a Niliane, uma grande amiga, sobre esse olhar empático, né? De se colocar no lugar do outro, como que é necessário, como que é importante, né? Uma outra questão seria essa ideia de iluminação, seria de espalhar esses valores, né? Porque talvez se eu tivesse quieta no meu canto, as pessoas não estariam por aí achando que eu sou iluminada. E eu não sou, né? Eu não sou um guru. A ideia é que eu estou buscando essa iluminação e eu estou contando para vocês. A questão do espalhar os valores, né? Às vezes a pessoa, ela é muito boa, não tô falando para todo mundo ir pro YouTube, para as redes sociais, cada um sabe o que tá afim de fazer, né? Mas eu tô falando a ideia assim de talvez você é uma pessoa que é bacana pra caramba, mas isso tá guardado. E é a mesma coisa que um livro fechado na prateleira, não tem utilidade. Iluminação tem muito a ver com você querer espalhar essas coisas boas aí pelo mundo, né? Tem a ver com essas postagens que às vezes você abre o Facebook, você tá mal. De repente você abre e tem uma postagem lá assim, bom dia, gratidão. Que alguém decidiu espalhar aquilo ali e aquilo ali por algum motivo te animou, mudou seu padrão vibratório, seu padrão mental. Né? Então, espalhar os valores, e eu não estou falando de moralismo, né? Hoje foi um dia muito bacana na escola que eu trabalho de manhã, porque a gente fez bagunça com as crianças. A Erlaine e a Joyce, que são as minhas monitoras, elas sabem que eu sou louca, porque elas são loucas junto comigo, e que a gente faz coisas malucas com aqueles meninos para que eles simplesmente vivam. Então eu não estou falando de moralismo, de puritanismo. Quando eu falo de valores, eu falo nessa perspectiva da empatia mesmo, do altruísmo e de deixar o mundo mais fácil, mais leve, sabe? É o que hoje lá na sala, por exemplo, a gente brincando com os travesseiros com as crianças e às vezes eu fiquei pensando, nossa, a gente tem uma ideia tanto de contenção para esses meninos, né? De assenta, de fica quieto e eles são puro corpo, né? E eles querem se expandir e de repente levar valor para o outro é permitir que o outro seja quem ele é e que ele se expanda, né? A ideia seria mais ou menos essa. Uma outra questão que para mim é super importante nesse processo dessa busca dessa iluminação, né, é a questão de cuidar da dor do outro, né? A gente precisa entender de uma vez por todas que nós somos todos um, que nós somos todos compostos pelas mesmas dificuldades e todos vivemos dores, todos temos processos de sofrimento e às vezes a gente fica se colocando como tão superior, ou tão diferente, ou tão imune, né? E somos todos vulneráveis, né? Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos medo, inveja, ciúme, e em proporções diferentes, em momentos diferentes da vida, mas todos nós sentimos dores. Então, cuidar da dor do outro, entender que o outro às vezes vai ter uma necessidade que eu posso ajudar, às vezes vai ter uma necessidade que diretamente eu não posso ajudar, mas eu posso vibrar por aquela pessoa, orar e sei lá, recorrer a um pensamento positivo para que a situação da pessoa melhore ou se resolva, ou recorrer a pessoas mesmo, se eu não tenho às vezes materialmente como ajudar, ir atrás de pessoas que possam fazer isso pelo outro, né? Entender que nós somos todos um. E uma última questão que eu queria falar com você sobre as questões que eu pensei sobre o que seria, né? O que poderia ser provavelmente uma iluminação. É óbvio que eu pensei em coisas que caberiam aqui num vídeo não muito longo, né? Porque é uma conversa bem grande que a gente poderia ter sobre esse assunto. Mas a questão desse esforço de vivenciar o conhecer na vida cotidiana. Esse esforço de transformar o nosso discurso em comportamento. Esse esforço de viver a espiritualidade na prática. É uma luta. É uma luta.
Vários estímulos externos vêm contar que a gente ainda tem os nossos monstrinhos internos e às vezes eles se exteriorizam. Mas precisa ser um esforço cotidiano. Eu acabava de conversar agora há pouco por áudio com uma cliente do Rio Grande do Sul, que hoje não é só uma cliente mais, virou uma amiga do meu coração, conversar sobre essas questões de como que a gente pratica, né? Eu acredito tanto em determinadas questões, por que eu ainda não vivo? É porque é devagar e sempre, né? Às vezes eu quero colocar a questão da prosperidade como verdade na minha vida e que isso se materialize, se manifeste. Poxa, mas eu tô há 30 anos pensando na escassez, tem 6 meses que eu comecei a pensar sobre prosperidade, sobre abundância, lei de atração, e eu quero que isso se manifeste ontem, né? Eu tô há 50 anos espalhando fel e rancor e mau humor na vida das pessoas, agora eu tô mudando, eu quero que todo mundo mude junto comigo rapidinho e que eu nunca mais tenha nenhuma recaída. Isso não vai acontecer. Nós somos humanos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, material. Nós não somos materiais que depois vamos para algum lugar, sabe, sei lá para onde viver uma experiência espiritual. Não, nós somos seres de dentro. E a gente precisa entender que a gente está nessa experiência humana e que humanamente, é devagar e sempre, né? Era isso que eu achava um pouquinho para esse vídeo, o que é iluminação, né? 100% de responsabilidade, tentar levar valor para as outras pessoas, desenvolver a sua espiritualidade, cuidar da dor das pessoas e esforçar para viver isso no cotidiano, embora seja um grande desafio. E aí eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Toda vez que algo vier e te incomodar muito, seja um vento frio que bateu e te incomodou, seja das coisas mais simples, sabe? Mas às vezes que são coisas simples e pequenas que tiram a gente do sério. Toda vez que isso acontecer, inspira, respira e pensa, leva para dentro. Pensa assim: onde isso ecoou em mim? Por que isso me incomodou? Por que isso me irritou? Qual é o eco? Qual foi o espelho? Qual foi a correspondência? Tenta fazer esse exercício, porque a gente tira um pouco a carga do peso das outras pessoas e também o poder, né? A gente tira o poder das outras pessoas porque a responsabilidade é 100% minha de ser feliz, de entender todas as coisas. Então eu tiro o poder do outro. Nossa, fulano me irrita. Que poder é esse que o outro tem de tirar seu sossego? Olha para dentro, vê o que ele desestabilizou aí e algo que é interno e retoma o seu poder pessoal. E aí a gente vai junto buscando essa tal iluminação, que é um processo rico, lindo, mas é um processo sempre de olhar para dentro. Muito feliz de você ter ficado comigo até aqui. Um beijo muito grande na sua alma, no seu coração. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Vamos seguir junto nesse processo aí de conhecer e despertar. Um beijo. Tchau, tchau.